Já pega a sua Bíblia e abra comigo em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Oh, glória a Deus. Irmãos, o dia da descida do Espírito Santo foi um dia marcante para os hebreus, porque isso aconteceu no território de Israel. Mas precisa ser também um dia marcante para nós como igreja, porque o Espírito Santo ele está na terra, igreja. O Espírito Santo ele está na terra. Atos capítulo 2. A gente vai fazer a leitura e você permanece com a Bíblia aberta. A gente precisa aprender a palavra. Atos capítulo 2, olha o que está escrito. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, com um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Amém? Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro do profeta Joel. Antigo Testamento. Joel está depois de Oséias e antes do livro do profeta Amós. Livro do profeta Joel, capítulo 2, a partir do versículo 28. Joel 2, 28. Está escrito, Antigo Testamento, igreja, Joel 2, 28. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu Espírito. Igreja, uma coisa que nós vamos aprender aqui, que o que aconteceu em Atos capítulo 2 não aconteceu por acaso. Nós estamos tratando de uma profecia que saiu dos lábios do profeta Joel. O maior desejo de Deus, irmão, era derramar a plenitude do teu Espírito sobre toda a criatura. Mas o que nos afasta de Deus é o pecado.
É por isso que no Antigo Testamento você vai encontrar alguns homens, entre eles alguns profetas, sacerdotes, até levitas, recebendo uma porção do Espírito Santo. Haja visto que no Antigo Testamento o Espírito de Deus ele era dado por medida. Mas agora vem em Joel 2:28, Deus usa o profeta dizendo que nos últimos dias Ele não daria mais o seu Espírito por medida, mas Ele derramaria do teu Espírito sobre toda a carne. Igreja do Senhor, deixa eu dizer uma coisa para vocês muito importante. O Espírito de Deus, hoje Ele habita em nós, porque essa promessa que saiu dos lábios do profeta Joel, ela se cumpriu, como nós lemos no texto, em Atos capítulo 2. Mas o que mais me chama a atenção é que o próprio Pedro, ele faz questão de testificar que aquele acontecimento, que aquele fenômeno espiritual que estava acontecendo dentro daquele cenáculo era uma profecia que estava se cumprindo nos seus dias. Volta comigo em Atos capítulo 2. Vamos ler a partir do versículo 14. Atos capítulo 2, a partir do versículo 14. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: varões judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. Versículo 16. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Nós estamos falando, irmão, de uma profecia que tem mais de 800 anos. O profeta Joel não conseguiu contemplar essa profecia se cumprindo nos seus dias, porque ele morreu. Só que a profecia, ela não morre junto com o profeta, ela permanece de pé. O desejo de Deus era revestir o seu povo com teu Espírito. O desejo de Deus era capacitar o seu povo com o seu Espírito. Ainda no livro de Atos dos Apóstolos, abra comigo aí, no capítulo de número 1. Olha o que diz a palavra do Senhor, a partir do versículo 5. Atos capítulo 1, versículo 5. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás por este tempo o reino a Israel? E disse-lhes:
Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Qual é o propósito, igreja, da gente receber a totalidade do Espírito Santo? É para você ser testemunha, mas testemunha do quê? Ser testemunha do sacrifício, igreja, da entrega, do preço que Jesus ele pagou na cruz do Calvário, para que eu e você pudéssemos estar aqui nessa noite. O Espírito de Deus, ele pousa sobre nós e nos encoraja, nos dá poder, nos dá autoridade para anunciarmos e sermos testemunho para essa geração que o nosso Cristo ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e ele está vivo para todos sempre. O nosso Cristo ele está vivo para todos sempre. E nós somos testemunha, irmão. Nós somos testemunha. Como podemos ser testemunha de um fato que nós não estamos presentes? Aí que entra a nossa fé, igreja. Porque Jesus ele disse: olha, Tomé, bem-aventurado são aqueles que não viram, mas creram. Eu quero dizer, irmão, que você é um bem-aventurado de Deus, porque você não viu a crucificação, porque você não viu a ressurreição, porque você não contemplou a ascensão, mas você crê que o seu Jesus, há mais de 2000 anos atrás, ele permeou essa terra, ele esteve no meio de nós, ele se entregou numa cruz, irmão, ele morreu pelos nossos pecados, ele se sacrificou. É a única vez na história que a morte trouxe vida, porque o único que conseguiu fazer isso foi Jesus. O versículo de número 9 de Atos, capítulo 1, é Jesus que está falando. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. E estando com seus olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões, vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, porque estáis olhando para o céu? Eis que Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. Aqueles 2 varões de branco nos garantiu 2 coisas importantes, igreja. Que o mesmo Jesus que eles viram subir é o mesmo que vai voltar. É uma promessa, igreja, que está pendente. É uma palavra que eu e você podemos acreditar e confiar. O seu Jesus, ele vai voltar. Ele vai voltar, igreja. Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Os 2 varões garantiu isso. Como quem diz, não se preocupe. Esse mesmo Jesus que vocês acabaram de ver subindo, ele vai descer um dia. Ele vai voltar. Qual é um dos papéis importantes do Espírito Santo hoje, igreja?
comigo a palavra de Deus no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João. É o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, depois do Evangelho de Jesus Cristo, que escreveu Lucas. João, capítulo de número 14, é o Evangelho, igreja. Oh, glória! Aleluia. Capítulo 14, meus irmãos. Capítulo 14. Aleluia! Jesus, antes de subir, Ele deixou uma palavra para o meu, para o seu coração. Jesus, antes dele ser assunto aos céus, Ele deixou uma palavra para mim e para você. Aleluia! Oh, glória! E essa palavra, irmão, que nos anima, que nos encoraja, que não deixa a gente desistir, não deixa a gente retroceder. Verdade, Jesus. João capítulo 14. Olha o que está escrito, igreja. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Olha que coisa linda, igreja. Jesus está dizendo, olha, não se turbe o seu coração, não fique preocupado, não fique ansioso. Eu não vou deixar vocês órfãos, eu não vou deixar vocês desesperados. Para onde eu vou, um dia eu vou buscar vocês, para que vocês estejais também comigo. O versículo 5, melhor, o versículo de número 4 está escrito: mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho. Olha que coisa linda, igreja, que Jesus ele diz, versículo 6: e disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus estava dizendo: olha, gente, por mais que vocês possam pensar que não sabem o caminho para chegar até mim, que estou indo para o céu, o caminho sou eu sou a direção, eu sou a porta. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele estava dizendo: olha, se você quer ir para o mesmo lugar para onde eu estou indo, me siga. Siga a minha palavra, porque a minha palavra é a verdade. Siga o meu caminho, porque eu sou o caminho, eu sou a bússola. Eu sou o acesso para que vocês cheguem ao Pai. Não tem como chegar ao Pai, não tem como chegar a Deus, se primeiro não passar por mim. O sábio ele vai dizer que há caminhos, irmãos, que parecem perfeitos, mas o fim desses caminhos é a perdição. Há quem diga que todo caminho leva o homem a Deus, e é verdade. Eu não posso discordar que todo caminho leva o homem a Deus, porque até o perdido vai se deparar com Deus, quanto mais o salvo. Mas o caminho que nos leva à salvação, irmão, não é o caminho que o homem escolhe para ele trilhar, para ele caminhar. O caminho que leva a Deus não é o caminho que o homem escolhe. Ele escolhe, melhor dizendo, pensando que esse caminho é o melhor caminho para que ele possa ser salvo. Jesus ele disse na sua palavra: gente, ninguém vai ao Pai senão por mim. Quer alcançar a Deus, irmão, quer chegar até os céus, quer ter uma vida eterna com Jesus Cristo, tenha Ele como caminho, como acesso, tenha a palavra de Deus, aleluia.
essa é a palavra, irmão. Essa é a palavra de fé que Jesus ele tem nos dado. Glória a Deus, aleluia. Mas olha o que está escrito em João 14, 25. Aleluia, Jesus. Olha o que está escrito aí no Evangelho, irmão. João capítulo 14, versículo 25. Olha o que está escrito. Irmão, eu estou tentando encorajar vocês que a gente precisa perseverar. A gente precisa buscar a Deus. A igreja está em uma contagem regressiva, porque a qualquer momento, irmão, a igreja vai ser tirada da terra, a gente vai ser arrebatado, irmão. A palavra que Jesus nos prometeu vai se cumprir. A igreja caminha para isso, o mundo caminha para isso. João capítulo 14, versículo 25. Olha que coisa linda Jesus falou para você. Tenho-vos dito isso, estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz, e a minha paz eu vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouviste o que eu vos disse? Vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultareis por ter dito: vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Eu vou, disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos e vamos daqui. Olha que coisa linda, igreja. Jesus estava dizendo: eu estou indo para o Pai. O meu propósito aqui ele já findou. A minha missão aqui já terminou. Mas eu quero prometer a vocês que eu não quero deixar vocês órfãos. Chegando lá, eu vou pedir ao Pai que envie um outro Consolador. O outro Consolador é um igualzinho a mim. Ele também é Deus. Ele também é digno de glória. Ele é digno de louvor. Ele é digno de adoração. É o Espírito Santo da verdade. Aleluia! E Ele está entre nós, igreja. O Espírito de Deus, Ele está entre nós nessa noite. Ele não foi embora, Ele desceu em Atos capítulo 2. Já faz 2000 anos e mais que Ele está entre nós. Ele tem consolado, Ele tem fortalecido. E como também disse irmão João, quando Ele vier, Ele vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito de Deus, Ele tem trabalhado na terra, igreja. O Espírito de Deus, Ele tem trabalhado na terra. Aleluia! Uma dificuldade que muitas pessoas perguntam: por que será que a blasfêmia contra o Espírito não há perdão? Eu explico para vocês. Nós estamos falando de uma trindade, irmão: Pai, Filho e o Espírito Santo. Se você ler de Gênesis até o livro do profeta Malaquias, são 39 livros. Ali você vai ler o Pentateuco, você vai ler os livros históricos, os livros poéticos, profetas maiores e profetas menores. Nesses 39 livros do Antigo Testamento, você vai ver que quem atuava, quem trabalhava, era o próprio Deus. Tanto é que Moisés, no livro do Gênesis, no capítulo 1, ele vai dizer
No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus, ele pairava sobre a face das águas. O Filho, numa questão teofânica, é sabido de todos que ele era a palavra de Deus na criação, porque Deus usava a expressão haja para criar todas as coisas. O próprio Filho é a palavra de Deus revelada na criação para que tudo acontecesse. Mas nos 39 livros do Antigo Testamento é Deus, irmão. É Deus que trabalha em Israel. É Deus que usa Moisés para libertar Israel das mãos dos egípcios, das mãos de Faraó. Só que quando nós começamos o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, e lemos os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós vamos encontrar agora Jesus, ele dando início ao seu ministério. Você já não vai ver mais o Pai atuando como ele atuava no Antigo Testamento. Por quê? Porque até Malaquias, o ministério de Deus, podemos dizer assim, ele cessa por um momento para dar início ao ministério de Jesus. Por mais que o Antigo Testamento diga que o nosso Deus é um Deus de justiça, mas o nosso Deus também é um Deus de perdão. Muitos morreram, irmão, por causa dos seus pecados, mas alguns também foram perdoados. O maior exemplo é a história de Davi. Davi cometeu um homicídio, um adultério. O seu pecado é um pecado segundo a lei, digno de morte, mas ele foi perdoado por Deus. Então nosso Deus é um Deus de justiça, mas ele também perdoa. E quando a gente fala de perdão, entrando nos evangelhos, no Novo Testamento, irmão, a gente vai falar de Jesus, irmão. O maior exemplo de perdão se chama Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! Jesus é o próprio perdão, irmão. Ele é o próprio perdão. Perguntaram, Senhor, quantas vezes devo perdoar? Ele disse 70 vezes 7. Na cruz ele disse, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Jesus, irmão, ele perdoou aqueles que o mataram. Jesus perdoou aqueles que o crucificaram. Jesus perdoou aqueles que o maltrataram, humilharam, escarneceram. Jesus, ele perdoou, igreja. Jesus é o maior exemplo de perdão que existe. Mas a gente lê o texto, chegou o dia de Jesus ser assunto ao céu. Chegou o dia de Jesus voltar para o Pai, aos céus, ficar à direita de Deus Pai. Só que ele diz, chegando lá, eu vou pedir ao Pai que envie um outro Consolador, que é o Espírito Santo. Aí você vai entender por que não existe perdão quando você blasfema contra o Espírito, porque o Pai perdoou, mas ainda tinha esperança do Filho. O Filho perdoou, só que agora, irmão, nós estamos na dispensação do Espírito, irmão. Se pecar contra o Espírito, perde a salvação. Por quê? Porque da Trindade divina, o Espírito Santo é o único que está agindo e trabalhando hoje no coração do homem, para que o homem se arrependa dos seus pecados e tenha direito à salvação e à vida eterna. Então, igreja, eu quero dizer algo muito importante para você. Priorize o Espírito de Deus. Ele é Deus, igreja, Ele é Senhor. Tem gente que acha que a maior evidência para receber o Espírito é quando você recebe o dom de línguas. Não. O dom de línguas foi somente uma confirmação entre aquele fenômeno que estava acontecendo ali, igreja. Mas quantos que recebem o Espírito Santo e ainda não têm o dom de línguas? Você precisa entender que o Espírito de Deus, ele está sobre você. Você é morada, você é casa do Espírito Santo.
Jesus, se arrepende dos seus pecados, entrega a sua vida para Deus, o Espírito de Deus, ele começa a fazer morada em você. Ele começa a trabalhar na sua vida, irmão. Oh, glória! A maior prova que você tem, irmão, o Espírito de Deus é a transformação, é a mudança que a sua vida sofreu desde o momento que você recebeu a Ele. É muito fácil você saber quem tem e quem não tem o Espírito Santo. Porque quem não tem, irmão, não muda. Quem não tem, irmão, de forma nenhuma vai entender a palavra de Deus. Quem não tem o Espírito Santo, irmão, não compreende as coisas de Deus, os mistérios de Deus. Oh, glória! A igreja tem hoje a totalidade da presença do Espírito. Hoje o Espírito não escolhe somente autoridades, como profetas, sacerdotes, levitas, homens que estavam à frente do trabalho ou de uma missão para Deus. Hoje o Espírito de Deus, irmão, ele vai habitar em todo o coração quebrantado, toda alma que está arrependida dos seus pecados e diz: Senhor, me perdoa, eu quero te receber, eu quero ser casa, eu quero ser morada, aleluia, da tua presença e do seu poder. Então, igreja, eu quero que você entenda nessa noite esta palavra. O Espírito de Deus, ele está sobre nós. A Bíblia diz que é Ele que está gemendo com gemidos inexprimíveis. É Ele que está intercedendo por nós. É Ele que tem buscado por nós, porque não somos perfeitos, mas Ele intercede por nós todos os dias, para que a gente permaneça fiel na presença de Deus, em duas condições. A primeira delas é até a morte, ou até o dia do arrebatamento da igreja. Aleluia! Muitos vão dizer assim: no dia do arrebatamento, o Espírito Santo, ele sobe. Uma coisa que nós temos que entender, irmão, tanto Deus como o Filho, o Espírito Santo, eles são onipresentes. Não tem como você dizer que Deus está específico em um lugar. Glória a Deus, aleluia. Mesmo o Espírito estando na terra, ele está no céu, ele está em todos os lugares. Então eu não posso dizer que no dia do arrebatamento o Espírito Santo vai embora com a igreja, porque ele é onipresente. Ele vai estar presente em todos os lugares. Eu só não sei se ele vai continuar, irmão, trabalhando como ele tem trabalhado nesses últimos dias. Porque se nós estamos de pé, porque se nós estamos na presença do Senhor, não é pelo nosso mérito, não é pela nossa capacidade, não é pelo nosso esforço, irmão. É porque o Espírito de Deus, ele tem nos ajudado. Ele tem segurado nas nossas mãos. Ele não tem deixado a gente cair. Ele não tem deixado a gente tropeçar. Ele tem nos ajudado nesta caminhada. Por isso, igreja, aleluia, eu quero dizer a você: valorize essa presença. Valorize, irmão, o Espírito de Deus que está sobre você. Preste culto a Ele, adore a Ele, seja sensível a Ele. Sinta Ele, receba dele, irmão, tudo aquilo que Ele tem para te entregar. Todos os dons que a igreja tem, é Ele que dá, é Ele que entrega. Oh, irmão, a gente não pode se conformar com uma vida fria, uma vida sem senti-lo, sem recebê-lo, não. Nós precisamos a todo momento, irmão, sentir de perto, aleluia, nos fortalecendo, nos renovando, nos ajudando, porque Ele está no meio de nós. E eu finalizo dizendo para vocês: quantas vezes nós cantamos dentro da igreja: quando eu cheguei aqui, Ele já estava. Esse corinho, ele está se referindo ao Espírito Santo.
Mas eu vou dizer a vocês, irmão, que isso é uma inverdade. Quando a gente chega aqui, ele não estava, irmão. Ele chega quando o primeiro crente chega. Primeiro porque ele é Deus. Deus não fica esperando ninguém, irmão. É a gente que espera por Ele. É a gente que aguarda Ele. É a gente que busca Ele. Que nada, irmão. Quando a gente chegou, Ele já estava. Não. Quando chegou o primeiro crente na casa de Deus, Ele chegou junto. Por quê? Porque você é a morada. É você que transporta o Espírito. O Espírito Santo, Ele anda com você, Ele caminha com você, Ele trabalha com você. Aonde você está, o Espírito de Deus está com você, igreja. Quando nós terminarmos este culto, dando a bênção apostólica, você acha que Ele vai ficar aqui te esperando para terça-feira? Não. Ele vai com você para a sua casa. Ele vai com você para a semana que está se iniciando. Ele vai com você para o seu trabalho, para a escola, para o curso, para onde você estiver, Ele vai estar com você, porque você é casa, você é morada do grande Deus Espírito Santo. E eu finalizo aqui lendo uma palavra com vocês. Você sabia que João capítulo 17, Jesus ele já orava por mim, por você? Você sabia que em João capítulo 17, Jesus ele já sabia que você estaria aqui nesse culto hoje? Ele estava orando por você, meu irmão, porque ele sabia que o Espírito de Deus ia te convencer. O homem não se convence com as minhas palavras e nem com as suas, porque está escrito que quando ele vier, irmão, ele que vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. É isso que ele tem feito. Ele tem convencido as pessoas. Eu quero ler João capítulo 17 para você ver Jesus orando por você. Jesus falou essas coisas e levantando os olhos ao céu disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. E a vida eterna é esta: que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora me glorifica tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me deste, eram teus, e tu me deste e guardaram a tua palavra. Agora já tenho conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque eis, dei as palavras que me deste, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, eu rogo por eles, eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, eu rogo por eles, eu oro por eles, eu busco por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. Eu já não estou mais no mundo,
mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós, estando eu com eles no mundo, guarda-vos em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da petição, para que se cumprisse a Escritura. Todos aqueles que foram até Jesus, irmão, não se perderam. Todos aqueles que foram até Jesus alcançaram a salvação e a vida eterna. Aleluia. O único irmão que se perdeu foi Judas Iscariote, porque ele disse para que se cumprisse as Escrituras. Igreja, não é porque Judas Iscariote estava predestinado a ser o filho da salvação. Não, não. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Aleluia. A grande questão aqui, irmão, é que a profecia precisava de alguém. Infelizmente, Judas tinha tudo que a profecia precisava para ela se cumprir, e ele acabou perdendo a sua própria salvação. Jesus, irmão, em João capítulo 17, antes mesmo de a gente nascer, ele já estava orando por mim e por você. Antes mesmo da gente nascer, ele já estava orando por você. Antes mesmo de muitos nascerem, ele já estava pedindo ao Pai que guardasse e que protegesse, porque ele disse: todos estes foi o Senhor que me deu. Aleluia. Amém, igreja? Amém. Você recebe essa palavra nessa noite? Aleluia. Vamos buscar o Espírito de Deus. Vamos pedir a Ele, irmão, que nos fortaleça, que nos renove. As pessoas, irmão, estão perdendo a sua fé. As pessoas estão deixando a Jesus por qualquer coisa. As pessoas estão se esquecendo do sacrifício do Calvário. Não faça isso, meu irmão. Fique firme. Eu sempre digo a vocês: não se embarace com as coisas deste mundo. Busque a Deus. Busque a palavra. Assim como o seu corpo físico, irmão, não pode ficar sem comida. Se a gente sacrifica o nosso café da manhã, se a gente sacrifica o nosso almoço, irmão, o nosso corpo ele já começa a pedir o alimento. A gente não consegue, irmão, ficar muitas horas sem comer. Tem gente que passa mal, cai. Agora, irmão, para pensar. E a nossa alma? O nosso espírito, ele também precisa ser alimentado. A gente alimenta a nossa carne todos os dias. Tudo que a nossa carne pede, a gente dá. Mas a gente muitas vezes não consegue se sacrificar para alimentar o nosso espírito. Pastor, como é que eu alimento o meu espírito? É orando, é jejuando, é lendo e estudando a palavra de Deus. Jesus, ele disse: eu sou o pão. Ele disse: eu sou o pão. Ele também disse: eu também sou a água. Ele disse: eu sou as duas coisas mais importantes na vida de um ser humano, entre muitas que ele tem. Oh, Deus, porque sem pão aleluia. E sem água ele vai morrer. Mas ele estava falando da sua vida espiritual. É, Deus. Amém, igreja do Senhor. Amém. Igreja,